Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é A Verdade. Contam que num reinado muito antigo havia um rei justo e bom, adorado pelo seu povo e que, infelizmente, não tinha descendentes. Ele era casado, ele era feliz com sua esposa, mas não havia filhos no casamento, eles não podiam ter filhos. E ele foi se preocupando muito com o passar do tempo em como deixar o legado, para quem deixar o seu reinado, até que ele teve uma ideia junto com a sua esposa. Eles decidiram fazer um anúncio por todo o reino, dizendo que ele, rei, iria distribuir sementes e que essas sementes deveriam ser cultivadas por cada criança do reino. Cada criança receberia uma semente, deveria chegar em casa, plantar essa semente e cuidar dela, e regar, e podar, e pôr no sol, e tirar do sol, de forma que depois de um ano ele reuniria todas as crianças do reinado, e aquela que tivesse a flor mais bonita, mais vistosa, mais alegre, mais bem cuidada, seria a criança que herdaria o reino. Bem, vocês podem imaginar como os pais se empenharam em ajudar aquelas crianças a fazer com que aquela semente germinasse, crescesse, florisse. E todas então iam ao longo dos meses para a escola dizendo: a minha flor é amarela, a minha é azul, a minha já está desse tamanho, a minha já está daquele, cada uma contando sobre as suas próprias sementes. Com exceção de um garoto que vivia com a avó, não tinha pai nem mãe, e ele não tinha nada para contar sobre a semente dele, porque a semente dele não crescia de jeito nenhum. Ele fez tudo que todas as outras crianças fizeram, colocou numa terra fértil, regava, punha no sol, tirava do sol, trocava de vaso, e nada, absolutamente nada acontecia com aquela semente dele. E ele foi ficando muito triste, muito pesaroso, ele foi se sentindo muito aquém, muito humilhado diante de todas as outras crianças que conseguiam fazer as suas sementes crescerem. Até que passou um ano e o rei chamou todas as crianças que fizessem uma fila para que todos vissem a escolha do rei. Então veio aquelas crianças com flores, com hastes enormes, verdadeiras obras de arte, flores brancas, flores coloridas, em pencas, no alto da haste, com vários ramos. As flores eram as mais diversas e as mais belas possíveis. E o menininho, que não conseguiu fazer com que a sua semente florisse de jeito nenhum. Ele ficou lá no fim da fila. Quando chegou a vez dele, ele colocou a semente que o rei havia lhe entregue na palma da mão e disse: meu senhor e meu rei, tudo tentei para que a sua semente florescesse, mas eu não consegui que florescesse. Eu sinto muito, mas eu venho lhe devolver a sua semente. E ele estendeu para o rei a semente que estava ali, seca, na mão dele. O rei se emocionou, pegou a criança no colo, a beijou e anunciou para todo o reinado que aquele seria o futuro rei. E houve uma indignação geral, todos: como? Olha o meu filho, olha a minha flor, olha isso, olha aquilo. E o rei esperou que todos se acalmassem e ele simplesmente disse: meus queridos, a semente que eu dei para vocês era uma semente seca,
eu havia passado todas as sementes por um processo de secagem, de forma que elas não florescessem de forma alguma. Porque eu estava em busca de alguém que tivesse a coragem de ser verdadeiro. E essa criança foi a única criança que não inventou novas sementes, que não trocou as que eu dei por outras para que florissem. Ela tentou até o fim com a semente seca, porque ela não sabia que a semente era seca. E quando passou um ano, ela teve a coragem de me trazer a semente seca, mostrando que ela não tinha nada para dizer. Ela não tinha nenhuma mentira no lugar da verdade da semente seca. Aquilo envergonhou muito os pais das crianças e exaltou aquela criança que tinha tido a coragem de dizer a verdade e ser fiel à verdade até o fim. Essa história nos ensina muito sobre as nossas próprias verdades. Às vezes a minha verdade é uma doença que eu estou tentando vencer, que me limita, que não deixa eu viver a minha vida na plenitude que poderia, mas essa é a minha verdade. E se eu encaro, assumo, abraço a minha verdade, ela se transforma na minha vitória. Às vezes a minha verdade é uma perda de um trabalho, de um emprego. Às vezes a minha verdade é um luto que eu tenho que abraçar, ressignificar, aceitar. E às vezes a gente quer mentir, a gente quer colocar no lugar outras sementes. Mas o que a gente mais pode fazer em prol de nós mesmos é aceitarmos as verdades das nossas sementes secas, porque com toda certeza, por elas serem as nossas verdades, elas irão nos exaltar no futuro. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Quem ainda não leu, eu convido que leia o livro Vir a Ser, a Fisioterapia como um Caminho na Reconstrução do Ser, cujo link está aqui embaixo. E até o nosso próximo vídeo. Até lá!